Ti, Senhor. Nós lançamos, Deus, todo o nosso fardo sobre Ti, Deus, porque verdadeiramente o Teu nome tem poder, Senhor, para mudar toda circunstância adversa, Pai Santo. Esse é o Deus ao qual nós servimos, amém, meu amado? Você pode aplaudir mais uma vez o nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, ministério. Antes de você sentar, cumprimenta o irmão que está do seu lado, dá um abraço para ele, fala, que bom que você veio, que bom podemos estar juntos. Aleluia, o nosso Deus é tremendo, amém? Oh, glória. Hoje é o primeiro domingo do mês, como a gente sempre faz. Também é o domingo que nós trazemos as nossas primícias, não é? E que você é um agente de milagre, um agente de transformação para trazer, para abençoar vidas, amém, amados? Aleluia. Então eu gostaria de pedir quem trouxe as primícias que pudesse trazê-las, entregá-las aqui no altar do Senhor, amém? Vamos estar fazendo já o nosso ofertório, sem demorar muito. Queria também lembrar, amados, que na próxima sexta-feira nós teremos a nossa vigília no monte, amém, amados? Vai ser ali naquele parque em frente à BP dos Moinhos da Funcheira, lá subindo a Amadora, depois a seguir a Casal de São Brás, tem o posto da BP do lado esquerdo e o parque é do lado direito, amém, amados? A gente chega lá às 22 horas, tá, meu amado? Se você precisar de boleia, combine com alguém, tá bem? Que nós não estamos marcando já lá em cima, lá no parque. Amém, meu querido? Qualquer dúvida pode nos perguntar no finalzinho, que nós damos as indicações. Então, na próxima sexta-feira, às 22 horas, nós vamos ter o nosso momento de oração lá no monte, lá na Amadora, lá em cima, nos Moinhos da Funcheira. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ler uma palavra, só para respaldar esse momento, está lá em Provérbios 3, verso 9 e 10. Glória a Deus. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, amados? Glória a Deus. Outra versão diz assim: adore a Deus oferecendo-lhe o que a terra produz de melhor. Faça isso e seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Amém, amados? Essa palavra, amados, respalda também o que a gente faz nesse momento. Nós trazemos as nossas primícias, né, a primeira parte, e para abençoar a igreja, para abençoar vidas, assim como também os nossos dízimos e as nossas ofertas. Porque nós entendemos, amados, que isso é um princípio de Deus, é um princípio com promessa, amados, e nós devemos verdadeiramente ter o nosso coração fiel a Deus. Amém, meu amado? Nos nossos recursos, nas nossas ofertas, nos dízimos, que a gente venha ter sempre assim o nosso coração abençoador, disponível para ofertar a Deus. Amém, meu amado? Se você, lembrando, amado, se você estiver entregando o seu dízimo, a sua oferta, não esqueça, sobretudo se for dízimo, de escrever aí que é o dízimo, tá? Para que a gente possa registrar. Coloque o seu nome, o dízimo e a data de hoje. E se você estiver entregando oferta, não precisa, nós entendemos que é oferta, tá, meu querido? Vamos ficar de pé, vamos estar orando nesse momento, tá? Se você pode fazê-lo também pelo MBWay, por transferência bancária. E vamos orar todos juntos nesse momento, tá? Glória a Deus. Levanta o seu envelope, levanta o seu telemóvel, se você tiver feito por MBWay. Vamos orar a Deus nesse momento. Glória a Deus. Feche os teus olhos, levanta as tuas mãos. Querido Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de ofertar na Tua casa nessa manhã bendita, Deus, porque verdadeiramente nós podemos testemunhar a fidelidade, Deus, através da nossa fidelidade. O que nós temos, o que de bom temos recebido de Ti, através, Deus, dos nossos trabalhos, através dos nossos recursos, Pai Santo, muitas vezes através de ofertas, de doações, de presentes, Deus, mas nós temos sido abençoados, Deus. Por isso, Deus, nós Te agradecemos nessa hora, Deus, por toda a fidelidade, por Deus, Deus, porque Tu honras a Tua palavra, Deus. E Tu tens, Senhor, galardoado a nossa fidelidade, Pai Santo. Oh, Deus, Tu velas pela Tua palavra para fazer cumprir, Senhor. E nós Te agradecemos, Deus, porque de nada temos tido falta, Deus. Não tem faltado pão na nossa mesa, Deus. Não tem faltado sustento no nosso lar, Deus. E nós somos gratos, Deus,
por isso, Deus. Muito obrigado, Deus. Queremos também orar abençoando essas primícias, Deus. Abençoando cada lar, Deus. Ó Senhor, cada dispensa que se abriu para ofertar, Deus, para trazer, Deus. Senhor, nós pedimos, Deus, que Tu possas estar abençoando, Deus, as vidas daqueles que têm tido um coração generoso, um coração abundante, Pai Santo. Abençoa poderosamente, Deus, também cada família que irá receber esses itens, Deus, que não é então somente uma bolsa de alimento, mas que possa entrar também a Tua salvação, a Tua cura, a alegria do Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo. E acima de tudo, a Tua salvação, Senhor, sobre esses lares, Pai Santo. Te demos graça nessa hora e a igreja diga comigo, amém. Amém? Glória a Deus. Queria pedir a ajuda aqui de alguns homens. Podem entregar o seu envelope para o lado, tá? Para levar essas primícias lá atrás, por favor. Nós vamos estar orando também pelos nossos pedidos, mas só lembrando, tá? Que a gente faz isso todo o culto, orando. Olha, tem mais aí um braço forte. Glória a Deus. Mas lembrando, tá? Toda necessidade de oração, você escreva e coloca ali no gasofilaço para nós orarmos em todo o culto. Amém, amados? Porque verdadeiramente Deus tem operado, Deus tem agido no seio da sua igreja. Amém, meu amado? Amém? Posso contar com você? Amém? Se alguém chegar junto de você com alguma necessidade, fala para ele, olha, eu vou orar. Nós na nossa igreja, nós oramos todo o culto. Eu vou colocar o teu nome lá na igreja, para nós orarmos todo o culto por essa situação, por essa causa. Amém, meu amado? E cremos que Deus está fazendo, Deus está movendo. Amém? Então, estenda a sua mão aqui para frente, vamos orar por esses pedidos, amém? Querido Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, porque, Senhor, verdadeiramente, Deus, Tu tens agido em favor da Tua igreja, Pai. Oh Deus, nós temos ouvido, Deus, temos podido ver, contemplar os testemunhos, Deus, do Teu agir, do Teu operar, Pai Santo. Que Tu tens entregue nas mãos da Tua igreja, pela sua fidelidade, Pai Santo. E nós cremos, Deus, que Tu continuarás, Deus, operando sinais, prodígios e maravilhas no seio da Tua igreja, Pai. Oh Deus, abençoando vidas, abençoando famílias, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, por isso nós pedimos, Deus, opera, Deus, sinais, prodígios e maravilhas na vida daqueles que têm confiado em Ti, Senhor, que deram um passo de fé, Senhor, em nome de Jesus, confiando no Teu altar, Deus, no poder, Deus, que está investido sobre a Tua igreja, Pai Santo. Por isso nós oramos para que as causas sejam, Senhor, revertidas, Deus, causas contrárias, Pai, seja na área da saúde, Deus, da cura, Pai, que Tu possas colocar a Tua boa mão, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo. Oh Deus, causas retidas na justiça, Deus, documentação, Senhor, nós pedimos a Tua liberação do alto, Pai, em nome de Jesus, Pai Santo. Opera nas famílias, trazendo a restauração dos lares, Deus. Vidas transformadas, Pai Santo. A unidade, Deus, em nome de Jesus, Pai Santo. Te demos graça, Deus, por tudo aquilo que Tu estás operando e agindo, Deus, no seio da Tua igreja, Pai Santo. E a igreja diga comigo, amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Quero chamar também aqui à frente as criancinhas, tá? Vamos estar orando para irem para as salinhas, tá? Pré-adolescentes desse lado, as crianças e os jovens aqui, as outras classes aqui do lado esquerdo, do meu lado esquerdo. Amém? Vamos lá? Os prés desse lado e os outros daquele lado, por salas. Vamos lá? Glória a Deus. Estenda a sua mão aqui para frente, amém? Vamos estar orando, abençoando as vidas. Oh, glória! Vamos também orar pelos aniversariantes. Qual é a tua sala? Não costumas ir lá para cima? Ainda não? Oh, glória a Deus. A Melissa faz anos hoje, é? Oh, glória. Vamos orar também pelos aniversariantes do mês, tá? Vocês no final do culto procurem os pais da Melissa para ele pagar o almoço, tá? E quem mais faz anos esse mês? Quem mais faz anos esse mês? Levanta a mão. Quem faz anos? Quem faz anos? Então, vamos passar para o próximo ano, a gente paga o almoço. Para o próximo mês, a gente junta com os outros irmãos para eles pagarem o almoço, amém? Brincadeira, eu também faço, Luciana faz, a Melissa faz que dia, Luciana? Dia 12, glória. Dia 11 de casamento dos nossos pastores, está gravando, amados, está lá no grupo da igreja, tá? Não são muitos presentes, esse mês são pouquinhos presentes que vocês têm que comprar. Junta entre todos, dá pouquinho para cada um, amém?
Glória a Deus. Estenda a sua mão aqui para as nossas criancinhas. Vamos estar orando, abençoando as suas vidas. Querido Deus e Pai Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida dos nossos jovens, nossos pré-adolescentes, nossas crianças, Deus. Oh, Pai Santo, nós te demos graça, Deus, porque, Senhor, nós podemos ver aqui o fruto do nosso ventre, Pai Santo. E nós, Deus, com todo o amor, nós oramos para que as suas vidas sejam guardadas e poupadas desse mundo lá fora, Deus. Oh, Senhor, conserva-os, Deus, nos caminhos que eles têm sido ensinados, Deus. Para que, Senhor, quando eles crescerem, não se venham desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que eles continuem sendo obedientes a toda a palavra, os seus pais, Senhor, os ensinamentos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Concede graça aos pais para educá-los, para ensiná-los nos caminhos que devem andar, para que eles não se desviem, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo. Queremos nessa hora também, Deus, orar pelos aniversariantes dos nossos irmãos que têm caminhado juntos, Deus, que completam mais um ano de vida nesse mês. Que Tu possas agraciar, Deus, a vida de cada um, Senhor, Deus, por mais um ano de vida, mais uma celebração de matrimônio debaixo da Tua presença, Deus. Ó Senhor, muito obrigado, Deus, porque isso é o testemunho da vida que Tu tens, Senhor, nos doado, Deus, dia após dia, Pai Santo. Que seja mais um ano de bênção, Pai Santo. Mais um ano de testemunho, Deus, do Teu agir, do Teu milagre, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, te demos graça nessa hora. E a igreja diga comigo, amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. As criancinhas, os menininhos para as salinhas, amém? Quero chamar aqui o nosso pastor. Deus é bom. Lembrando também, mas os nossos cultos nas quintas-feiras, às 20 horas. Venha estar conosco, tá? Faça um sacrifício, faça um esforço. Amém, meu amado? Para que possamos juntos estar sempre buscando o Senhor. Amém? Deus abençoe. Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Só para a gente lembrar aqui também que sexta-feira que vem, né, às 10 horas, nós temos a nossa vigília, tá? Essa vigília, na verdade, vai ser a oração no monte. E ali no Casal da Mira, aquele parque é o Parque do Desporto, né? É isso? É isso aí, ó. Parque de Artes e do Desporto. Em frente a uma bomba da BP, quem vai para o Casal da Mira, aquela estrada principal lá em cima. Amém? Tá? Então, 10 horas ali. Ou então, quem tiver necessidade de uma boleia, aí, né? Combinar antes para ver que quem vai se pode passar aqui antes, né? Obviamente, porque é 10 horas lá. Para combinar e irmos juntos para estarmos lutando, guerreando. Amém? Quem não conhece esse lugar? Alguém aqui não conhece? Tá, então se quiser marcar aqui, é muito bonito, porque como é lá em cima no Casal da Mira, você vê a cidade de Lisboa praticamente toda, muito bacana. E ajuda, né, nesse sentido assim da gente estar profetizando, estender a mão para toda a cidade, e é muito legal. E a gente precisa estar guerreando, orando, é uma necessidade nossa, amém? Então, no dia 7, sexta-feira, às 10 horas lá. Então, quem quiser boleia, precisar, é só combinar antes, e a gente marca aqui uns 15 minutos antes, aí, meia hora, conforme for, para a gente ir para lá e estarmos todos juntos. Tá bom? Glória a Deus, né? Muito bem, amados. E no dia 15, dia 22, nós temos aqui o nosso evento, né, dos Lions Kids. E eu queria ver também, que esse mês, para a gente estar fazendo algum evento, pode ser à tarde, no domingo também, com a juventude, depois a gente vai combinar. Tem o tempo já está bom, né, para a gente caminhar, quer dizer, está até calor, né, está até bastante quente. E para a gente fazer, tem umas trilhas com mapa, com tudo. A gente já fez algumas vezes lá em Sintra, muito bonito. Então a gente pode combinar para a gente estar fazendo essas caminhadas, essas trilhas lá em Sintra, para a gente estar fazendo algumas atividades com a juventude. Ok? Tá bom? Beleza? Ih, tá todo mundo dormindo. Isso, acima de 500 metros, não é isso? Amém ou não amém? Amém? Muito bem, glória a Deus.
Então vamos lá, amados. Coloca a mão no seu coração, vamos orar para agradecer a Deus e pedir para que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós, trazendo toda a sabedoria, toda a revelação, que o Senhor Espírito Santo venha conduzir a tua palavra, que ela seja verdadeiramente uma espada, que ela seja uma fonte de água viva em nós, jorrando, que ela venha ser escrita no nosso coração, trazendo todo entendimento, para que nós possamos nos aperfeiçoar diante do Senhor. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Senhor, nós repreendemos toda desatenção, tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir, que caia por terra agora em nome de Jesus e que a tua glória seja suprema nesse lugar. Amém. Amém? Muito bem. Como eu tinha falado, algumas pessoas de repente não acompanhou. E esse mês não, né? Pelo menos eu acho que uns 2 ou 3 cultos, vamos ver como é que vai ser. Eu vou estar falando sobre, principalmente, né, em vertentes diferenciadas, obviamente, mas eu vou estar falando aqui sobre um princípio que é muito importante. Todos os princípios são, né? Mas é muito importante. Por que eu digo assim? Porque é um dos que a gente mais falha. E esse princípio, quando a gente falha, ele é fatal para muitas coisas, que é o princípio da autoridade espiritual. E eu quero estar falando muito sobre isso, porque é importante para que a igreja ela entenda isso, não apenas numa ideia, mas na profundidade, para saber, às vezes, e identificar, muitas vezes, em que momento eu sou coerente, em que momento eu obedeço a isso, em que momento eu estou falhando nisso. Porque todo princípio de Deus, quando ele é quebrado, existem consequências. Assim como quando ele é cumprido, existem também consequências. E consequências que são essas as nossas bênçãos. Amém, amados? E no projeto, né, na nossa igreja, de tempo em tempo, sempre nós fazemos essa reciclagem, vamos dizer assim. Primeiro, os que já ouviram, é bom reciclar para lembrar novamente, despertar. E para quem ainda não atentou para isso, é bom que vai aprender. Amém? Então, e a gente fica livre também, amados, para qualquer comentário depois do culto, que se quiser conversar, tirar algumas dúvidas, a gente está sempre disponível aí para a gente estar conversando, debatendo sobre todas essas coisas, esclarecendo, para que não haja dúvida, e porque existe um confronto nisso. Quando a gente começa a entender o que é o princípio da autoridade espiritual, existe confronto, porque a gente tem as nossas convicções, a gente tem as nossas ideias, os nossos achismos, né, como a gente diz, as nossas razões, as nossas defesas, e isso é problemático. Então a gente precisa entender o propósito mesmo de Deus em tudo isso, porque Deus não abre mão dos seus princípios, todos os princípios. Todo o universo, quando ele foi... É como Jesus deu o exemplo. Quando você vai construir uma casa, quando você vai fazer qualquer coisa, primeiro você faz o levantamento das necessidades. É ou não é verdade? Primeiro é o orçamento, o material que vai levar, o tempo que vai levar, quando que você vai fazer, quantas pessoas, quantos trabalhadores, não é isso? Então você prepara tudo para depois executar, porque é muito chato você começar uma obra, começar alguma coisa e depois ver, caramba, faltou isso e agora? Para a obra, ou então sai torto o negócio, né? Não cai legal. Então, e Deus, obviamente, quando ele criou o universo, obviamente que ele fez isso também, né? Fazendo essa analogia. E esses recursos que Deus usou foram justamente os princípios que ele elaborou para que o universo viesse a funcionar. Então, tudo que foge aos seus princípios vai quebrar, não vai dar certo. É interessante que eu lembrei agora que a ciência diz que o cancro, né, o câncer, ele é uma célula que desenvolveu, né, ela cresce, ela desenvolve, só que ela desenvolve fora dos padrões naturais do corpo, do organismo.
Ela é como se fosse um corpo se desenvolvendo paralelo dentro do teu corpo, mas fora das funções naturais. Por isso que ele começa a atacar os outros órgãos. E é uma definição assim, alegórica, não, mas é verdadeira, mas só para a gente ter uma ideia o que é o cancro, né? O câncer. Então, eu li uma vez que é isso, é uma célula que se desenvolve fora dos padrões naturais do que deveria de ser. Ao invés de alimentar, por exemplo, o cancro que está no estômago, alguma coisa assim, qualquer órgão. Então, aquela célula, ao invés de trabalhar em conjunto do que tem que ser naquele órgão, ela começa a desenvolver fora daqueles padrões. Ela cresce, né? Desenvolve, só que está fora do padrão. E aí começa, por isso que é uma patologia, uma doença. Então, e nos princípios de Deus é a mesma coisa. Quando a gente começa a querer fazer alguma coisa, mesmo que seja a desenvolver e crescer fora do padrão daquilo que Deus criou para ser coerente e funcional, vai dar problema. Amém? Vocês estão entendendo? Então, o princípio, tem vários, né? São muitos, mas o princípio eu queria ler de início duas passagens. Uma está em Romanos, abre lá. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 diz assim, ó: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Agora, capítulo 10 de Mateus, versículo 40. Mateus, capítulo 10, versículo 40. Diz assim, ó: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa, o galardão, né, de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, amados, isso é uma coisa muito séria, o princípio da autoridade. A gente viu que Paulo fala, né, na carta de Romanos coisas que passa muitas vezes despercebido. Ele está falando aqui que toda autoridade ela é estabelecida. Ninguém se faz autoridade por si só, porque isso vira uma ditadura, né? Aí o negócio não dá certo. Mas as autoridades elas foram estabelecidas. Existe uma regra, existe um padrão, né, de hierarquia, onde esse princípio ele é estabelecido não aleatoriamente, mas sempre vem de cima para baixo. Como a igreja,
A gente vai dar outros exemplos, né? Existe Deus, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, conforme ele disse aqui, e Jesus Cristo, ele chamou alguns homens, tornaram-se apóstolos de Jesus, formando a igreja, e dentro da igreja houve aquela necessidade, conforme aquele momento em que Moisés estava tratando do povo, que o próprio sogro falou assim, olha, reúne aqui líderes, né, de 50, de 100, para você, senão você vai morrer, divide as tarefas. Então, Moisés, ele abençoou aqueles homens, mostrando ao povo que eles poderiam trazer as suas petições, as suas necessidades para aqueles líderes, e coisas mais sérias, mais graves, né, levaria então para Moisés. E a gente vê que a igreja, assim, tem os nossos líderes principais, no caso, nossa igreja, o apóstolo, tem os pastores, nós temos os diáconos, nós temos funções, né, departamentos como missões, os evangelistas e assim vai. Amém, amados? Então, tudo isso é estabelecido, é um princípio de autoridade. E a gente viu aqui que ele não está nomeando qual autoridade nós temos que cumprir aquilo que Paulo está ensinando. Ele está dizendo que é o princípio. Independente de quem seja, independente da raça, independente da idade, independente do currículo, independente da sua currículo acadêmico, independente de conhecimento, independente de qualquer coisa. Uma vez foi estabelecido, o próprio Deus vai atender aquilo que aconteceu, aquilo que foi estabelecido. Por quê? Porque faz parte do princípio dele. Você está entendendo? Diga amém. Por exemplo, vou dar um outro exemplo de como Deus respeita aquilo que ele criou, obviamente. A Torre de Babel. Ali a gente vê um princípio fundamental, que é o princípio da unidade. Né? A unidade que Deus estabeleceu, criou, para que fosse algo tremendo, poderoso. E aconteceu. Eles se uniram. E a Bíblia diz que todos falavam a mesma língua, a mesma ideia, todos tinham o mesmo coração, tudo, estavam unidos. Só que eles se uniram numa vertente, numa ideia errada, que era o que? O orgulho. Criar uma torre, o nome deles, ao invés de glorificar Deus, ele queria que o nome deles fosse visto por toda a terra. Então aquilo gerou um orgulho e aí afastava o homem da presença de Deus. E o que Deus fez? Ele quebrou, ele destruiu, né, aquele princípio da unidade? Não, ao contrário, ele mesmo na sua palavra disse, agora nada pode o quê? Impedir esses homens de avançar. Por quê? Porque existe um poder na unidade. E aí você vê que o propósito de Cristo, de Deus, né, sempre foi a unidade. E a oração que ele fez para a igreja foi o quê? Né? Ele dizendo, Pai, eu oro por aqueles que hão de crer em mim, né? Não somente esses, mas que todos sejam um, assim como eu e tu somos um, e que eles sejam um comigo e contigo. Amém? Porque há um poder. Por isso que nós somos um corpo, nós somos uma igreja, nós somos a unidade. Deus é um, e ele quer que todos nós sejamos um, junto com ele, em espírito e em verdade. Amém? Por isso que, o que ele fez em Babel? Ele foi ali e confundiu para que eles não pudessem mais caminhar naquela unidade. Mas o princípio continuou. Ele é poderoso, é funcional, ele é verdadeiro. Amém, amados? Então, quando Deus estabeleceu o princípio da autoridade espiritual, então, se o nosso apóstolo chega e abençoa homens, mulheres, né, o casal no ministério pastoral, ali Deus está respeitando. Obviamente que a cobrança também vai ser alta. A cobrança também é alta, porque ele cobra. É porque, se você olhar para o quartel, o exército, é assim. Não é assim? Né? O general vai cobrar fortemente com o major, e para o capitão, para o tenente, para o sargento, e assim vai. É ou não é verdade? É assim, não tem jeito. Eles estabelecem as suas funções, o nível de autoridade, mas também é cobrado. Porque senão, meu amigo, virar o quê? Só para ter título, para ganhar dinheiro? Não, ali não. Tem que ser cobrado, porque existem as funções, as obrigações. Amém ou não amém?
Tá? Então, o princípio é estabelecido por Deus. E quando... O que nós lemos em Mateus? Jesus está dando o exemplo dizendo o seguinte: quem recebe você, recebe quem? A Jesus. Por que recebe a Jesus? Porque foi Jesus que enviou, abençoou e estabeleceu a autoridade sobre a igreja. Quem recebe a igreja, que somos nós, está recebendo quem? A Jesus. E quem recebe Jesus está recebendo quem? O Pai. Então, obviamente, se isso é, né, uma linha contínua assim estabelecida, quem recebe a igreja está recebendo quem? Deus, Pai. Então, nós como igreja, nós somos, né, o órgão, a pessoa, né, capacitada para representar Deus aqui. A tua voz é a voz de Deus. Nós seremos cobrados. Por isso, muito cuidado com aquilo que a gente diz, porque nós estamos falando coisas em nome do Senhor. Esse tem sido o grande problema que a gente tem visto, principalmente hoje em dia nas redes sociais. As pessoas estão falando coisas, indo para as redes sociais, ou seja lá o meio que for, esquecendo do que está por trás de um princípio. E Deus cobra, porque é o nome dele. É o nome dele. E isso é muito sério. Você já viu coisas quando alguém fala para outra pessoa no teu nome? Você não fica injuriado? Você não fica aborrecido? Que isso? Não foi. Eu falei? Que negócio é esse, rapaz? Que história é essa que você foi falar para o outro que eu disse isso? Dá confusão. Dá até tribunal. Alguém tem que provar. E ali vai haver uma sentença. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Por isso que Deus, ele condena os falsos profetas. Falsos. Quando Deus fala assim, eles estão dizendo que Deus assim diz. Eu não falei nada disso. Eles vão ter que pagar por aquilo que estão dizendo. Porque eu não falei. E se alguém falou alguma coisa que Deus não disse, ele vai ter que pagar. Por quê? Porque está o nome de Deus em jogo. Não pode ser isso. Alguém tem que pagar por aquilo. Falsos profetas. A gente tem que ter muito cuidado nas coisas que dizem. Por isso que o diabo, ele é o quê? O pai da mentira. Porque a verdade está com Deus. Tudo que não vem de Deus é mentira. Naquela linha de conduta, naquelas ideias de morais, o conceito moral de valores que Deus estabeleceu. Então, amados, quando... E tem gente que quer se passar por muitos profetas. Eis que te digo, eis que não sei o quê. Olha, Deus está dizendo que não sei... Cuidado, cuidado. Se Deus não falou, não fala. Você pode até dizer, cara, sabe que a minha opinião em relação a isso, olha, não sei o quê, eu acho que você pode, não sei o quê. Conversa, dá uma ideia, de repente abre a mente. Mas não começa a dizer que Deus está te dizendo, porque tem gente que sai dando profetada, né? Em tudo quanto é lado, ó, Deus está me dizendo, Deus não sei o quê, e calma, calma, se Deus disse tudo bem, se Deus não falou, fica quietinho, conversa com a pessoa, ajuda a pessoa em alguma coisa, mas muita calma nessa hora, amém ou não amém? Muito bem, a palavra de Deus, ela contém poder para se cumprir, ela produz o que se declara e permanece viva através de gerações. Quando Deus criou o universo, o que ele disse? Haja. Então, ele, como Deus, poder e autoridade, quando ele proclamou, quando ele declarou, aquilo aconteceu. Quando Jesus disse para nós, igreja, dizendo o seguinte, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que ele está dizendo com isso? Por quê? Porque nós somos bonitinhos, que a gente canta, Não, porque antes... Ele estabeleceu sobre nós o quê? A autoridade, o princípio. Ele selou. Pum. Antigamente, vocês devem ter ouvido falar que as coisas eram feitas por selo. O rei, ele tinha um anel. José, por exemplo, ele recebeu o anel do rei. E aonde ele passava, ele era como se fosse um carimbo, né? Através de cera, aquelas coisas todas, marcava o documento com selo. O anel de selar, que era chamado, o anel de selar.
e aquilo ali marcava, era a marca da autoridade. Uma vez tinha aquela marca, é a assinatura, né? Se o presidente assinou, é o presidente, meu amigo, tem que cumprir. É a assinatura dele. A assinatura antigamente era através do anel, o anel de selar. Vinha a marca ali, opa, José tinha esse anel. Então, aonde ele fosse pelo Egito, que ele chegava lá, ele pum. Meu amigo, respeita, porque isso aqui é a mesma coisa da boca do rei. Se José chegou e selou, então, meu amigo, cumpre. Por quê? Porque isso é palavra de rei. José não era rei, mas ele tinha um anel que tinha autoridade dada pelo rei. Então, o que ele fizesse com aquele anel tinha que se cumprir, porque era a palavra do rei. Porque se alguém desobedecesse aquele decreto selado pelo anel que estava com José, estava desobedecendo a quem? Ao rei. E isso era muito grave. Amém? Então aí você vê, por mais que extenso seja essa linha, essa hierarquia de autoridade estabelecida, quando você chega, amados, se o exército, né, tem uma hierarquia grande, se um soldado chega e dá ordem a uma pessoa que está lá, né, necessitado de ser guiado pelo soldado, e ele desobedece, ele está desobedecendo a quem? O presidente daquele país, daquela nação. Porque vem de uma hierarquia. Vem do presidente, vem dos seus ministros, das Forças Armadas, vem dos deputados, e assim vem. Aí entra na linha mesmo hierárquica das Forças Armadas, que vem o general, que vem o coronel, vem o major, o capitão, aquelas coisas todas, e chega até o soldado. Se ele não está dando uma ordem por livre vontade dele, não, eu estou decidindo, não, ele sabe como funciona e como ele tem que agir. Então ele está dando ordem porque não é uma ideia dele, é porque ele aprendeu e transferiram para ele a ideia de como ele tem que atuar. Amém ou não amém? Quando nós pregamos o evangelho, está aqui, tanto é que você tem que trazer a sua Bíblia para ler e julgar aquilo que está sendo pregado, para não haver nada em oculto. Quando a gente traz e ensina, amados, nós estamos trazendo a palavra de quem? A minha? De Deus. De Deus. E a gente tem que ter muita atenção nisso. Porque esse será o nosso julgamento. Quando Deus fala assim, não, mas vocês tinham a minha palavra. Eu falei isso para você. Senhor, mas eu nunca... Sim, você ouviu eu falar assim. Por quê? Porque aquele que transmitiu a verdade é de quem? É minha. Se você ouviu, então fui eu quem enviei. Os meus profetas, os meus santos, eu enviei e você não deu atenção. Você não deu atenção, não estava... Olha, um exemplo, quando Deus chama Ezequiel, o profeta, e ele fala assim, Ezequiel, vai até o povo, vai no meio da cidade e começa a declarar isso. Mas eles não vão te ouvir. Não tem problema não, porque eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Quando Samuel, o povo pediu um rei, Samuel ficou triste porque estava tirando dele o quê? Aquela autoridade sobre o povo, porque ele era um juiz. Embora profeta, mas ele era juiz em Israel. E ele ficou, pô, mas vocês querem um rei? Mas não é assim que funciona. Aí ele chorou, reclamou com Deus, e Deus falou o quê? Samuel, fica tranquilo, porque eles não estão rejeitando você como rei, como líder, eles estão rejeitando a mim. Por que eles falando isso para Samuel, Deus falou que estava rejeitando a ele? Porque Deus estabeleceu Samuel como juiz. Amém ou não amém? Então, olha aonde chegam as coisas. E toda autoridade, como eu falei, ela é estabelecida. Ninguém se faz autoridade. E existem regras para isso. E existem vários... em outra pregação eu vou estar falando quais os meios que se estabelece a autoridade. Né, por voto, por imposição, por declaração, por herança, por uma série de coisas. Mas não é uma coisa que cada um se sujeita a fazer. Então, amado, a autoridade, ela tem inserida nela o quê? O poder. Quando Deus declarou, haja aquilo, a autoridade dele, junto com o seu poder, realizou a criação de todas essas coisas. Amém? Você está aí? Amém? Poder. E o que é o poder? É a força ou a potência, né, para realizar tudo
quanto se deseja, mesmo mediante as oposições e circunstâncias desfavoráveis. A autoridade é o direito delegado para exercer as prerrogativas do poder ou representar o poder de alguém. Amém? Ou seja, eu tenho autoridade. Então, são as prerrogativas que eu tenho aqui para exercer o quê? O poder de alguém. Aquele que me deu a autoridade, vem comigo o poder que ele tem para exercer. Então, a autoridade tem consigo um poder de executar. Um exemplo de um soldado, uma polícia. Ela é o quê? Autoridade. É ou não é? Ela não é autoridade, o policial. Tá? E quais são, comparando, fazendo uma analogia, só para a gente ter ideia, ok? Quais são os elementos que, contidos na autoridade do policial, que mostra que ele tem poder? Aí você vai ver, ele tem algema, ele tem a arma, ele tem lá o cacetete, ele tem... Amém ou não amém? Por quê? Por uma necessidade de não cumprimento daquilo que tem que ser realizado, ele pode agir com o poder dele. Amém? O juiz tem autoridade. E o poder dele está na palavra de mandar prender. E vem os soldados e prende aquela pessoa. Ele decreta. Quando o juiz estabelece um veredito, quem não cumpre vai sofrer consequências. Amém ou não amém? E Deus, ele obedece no sentido de, ele atende essas coisas. Por que ele atende? Porque foi ele que estabeleceu o princípio. Deus, ele não vai contra a ordem de uma autoridade, mas vai cobrar aquilo que foi determinado por ela quando fugir dos princípios que Deus estabeleceu. Se o teu chefe te dá ordem para você, estabelece a autoridade, você agora vai ser chefe de um departamento. Você já sabe como tem que funcionar o departamento. E você começa a fugir às regras. O que vai acontecer? A empresa vai ter problema, porque você está executando coisas que não era para fazer. Vai gerar problema. E o que vai acontecer com você? Você tem autoridade, né? A autoridade que te estabeleceu, ela virá cobrar. Então você vai sofrer por aquilo que se desviou. Porque, embora os que estão abaixo de você obedeceram, mas você desobedeceu quem estabeleceu você. Porque você começou a fazer tudo errado. Amém? Aconteceu com Lúcifer. Era um anjo de luz. Foi dado a ele toda a autoridade, né, na área de adoração, de louvor. A Bíblia diz que os instrumentos, né, os recursos, tudo que era de adoração, né, os instrumentos musicais, assim, comparando o que era, foi dado a ele. Foi dado a ele no dia que ele nasceu. Ele não ficou assim, né, fazendo uma alegoria aqui. Ele não ficou de braços cruzados, falando assim, poxa, não tem nada para fazer, aí faz uma harpa aí para mim, faz uma flauta para mim. Não. Então, assim que ele foi criado, foram criados, e com ele todos os dons. Olha, você é o maestro desse negócio. Tudo está contigo aqui. Só que ele falou assim, poxa, então ele fugiu os critérios. Falou assim, não, eu vou criar um reino paralelo, porque eu subirei até a mais alta estrela e serei igual ao Altíssimo. Ele não falou que ia destruir o Altíssimo, ele falou, serei igual. Ele queria criar um reino paralelo. E aí ele, de luz, ele se tornou trevas. Por quê? Porque ele descumpriu aquilo que foi estabelecido. Ele era autoridade, mas ele descumpriu. E Deus, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Não foi isso que eu determinei para você. E só que enquanto isso estava acontecendo, ele, convenceu um montão de outros anjos a estar debaixo. O inferno tem hierarquia. O inferno tem hierarquia. Esses demônios, eles eram anjos, eles têm hierarquia. Tanto é que a gente sempre estudou, né, que existe potestades, principados, dominadores. Amém ou não amém? São hierarquias de demônios que atuam. Então, por isso que quando a gente vê uma coisa assim, muito séria, em cima de lideranças, principalmente da igreja, a gente precisa reunir a liderança da igreja para orar. Porque a gente vai estar lidando... Por quê? Isso é muito sério. Porque a gente vai estar lidando com demônios de hierarquia mais alta. Lembra de Daniel?
Quando Daniel orou, Deus atendeu. Orou, Daniel orou, vieram anjos. Aí quando, 20 dias depois, chegou o anjo para dar o recado. Aí ele falou assim, não, o problema foi o seguinte, que quando a gente veio, né, nós fomos impedidos. Nós paramos para começar a lutar com o quê? Com o rei, com o reinado, liderança, potestade da Pérsia. Né, anjos que estavam atuando. A nível quê? De liderança. Né, o arcanjo veio, teve que chamar o quê? Um anjo, né, que estava também a nível de liderança para combater. Você está entendendo? Muito sério. Eu passei aqui uma vez, dei um exemplo aqui, num pastor nosso, que estava lutando contra essas coisas. E ele chegou para o apóstolo e falou assim, pastor, olha, tem demônio, está aparecendo lá na casa de banho, no banheiro, na casa de banho. Ele aparece mesmo. Pô, já orei, já expulsei, não sei o que e tal. E o apóstolo falou assim, reúne os pastores e fala, porque isso aí não é... Você tem que reunir os pastores, porque isso aí é coisa a nível alto. Isso é a nível de liderança. Aí sim, eles reuniram, oraram, foram lá, oraram, e aí sim, aí acabou o negócio. É muito sério isso. É muito sério. Então, tanto no mundo espiritual como... Entende? Você entende o princípio? Olha como Deus... Ele podia, quando expulsou Lúcifer, ele podia ter acabado logo contigo. Ele estabeleceu, ele respeita aquilo que ele criou. Existe um propósito nisso. Porque senão tudo se desconfigura. Ele tem que respeitar. Porque senão tudo, então, já não funciona mais. Não tem mais lógica, não é coerente aquilo que o Senhor está dizendo aqui. Quem é que vai respeitar os outros, se o Senhor mesmo não está respeitando aquilo que o Senhor criou? Amém ou não amém? Você está entendendo? Então Deus respeita, mas Ele estabelece em nós o quê? Esse poder e a autoridade. E o poder é isso. Por exemplo, a Bíblia mostra aqui que alguns tentaram expulsar demônios, porque viram Pedro, João fazendo a mesma coisa, e o demônio pergunta assim, quem é você? Olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas você eu não conheço não. E saiu esbofeteando o cara, arrancando, machucando seriamente aquelas pessoas. Lembra disso? Em Atos, está escrito lá. Agora, por que não fizeram com Paulo? Por que não fizeram com João? Por que não fizeram com Pedro? Porque nele estava o quê? A autoridade que Jesus estabeleceu e a unção. Por isso que quando nós ungimos, né, nós estamos impondo as mãos, nós estamos transferindo ali o poder. Por isso que quando nós oramos sobre uma pessoa que está endemoniado, por que o demônio obedece? Porque sobre nós, não é por causa de mim, por causa de você, mas é porque sobre nós foi estabelecida uma autoridade. E nessa autoridade existe um poder. Da onde é esse poder? De Deus. Jesus lhe disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu todas as coisas, ele derrotou o diabo na cruz e ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus prova que ele venceu a morte. E isso não tem poder. O pecado não tem poder sobre você. Por isso que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Amém ou não amém? Você está entendendo? Amém? Está muito rápido? O sangue de Jesus, ele tem, né, derramado na cruz sobre a tua vida, por causa da tua vida, ele te purifica. E Jesus disse, está tudo consumado, eu venci o mundo, tem de bom ânimo. E eu estou enviando vocês no meio de lobos, mas tem de bom, vocês têm poder. Quando os discípulos foram enviados por Jesus, eles voltaram felizes, dizendo assim, caramba, Senhor, até os demônios nos obedecem. Não é você que eles estão obedecendo. Eles estão obedecendo aquilo que foi estabelecido sobre vocês. A unção, o sopro que eu soprei sobre vocês. A autoridade, eu vos dou autoridade. Vão, né? E eu vos dou o quê? Autoridade e poder para expulsar demônio e curar doente, os enfermos. Ou seja, a autoridade que está sobre mim, sobre você, sobre nós, e o poder que concerne tudo isso está inserido, é intrínseco
dentro dessa autoridade estabelecida. Quando a autoridade é estabelecida, vem o poder da autoridade que estabeleceu. E isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Então, não vamos brincar com isso. E não vamos também negligenciar tal coisa. Por isso que quanto mais a gente estiver unido, quanto mais a gente estiver orando, quanto mais a gente estiver consciente disso, amado, nós vamos nos tornar o quê? Cada vez mais fortes juntos. Forte. E o diabo não quer que você entenda isso, não quer, porque ele sabe que você é superior a ele. No nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, no óleo. E aí ele fica falando, você não pode, você é coitadinho, você é pecador, você é isso. Aí a pessoa chega arrebentada, não sabe que existe uma autoridade estabelecida sobre ela. E ela fica arrebentada. Estou passando uma situação, eu não sei, eu acho que eu vou abandonar, acho que eu vou voltar, acho que eu vou fazer aquilo. É isso aí. Porque se você entender, independente dos teus defeitos, independente de qualquer coisa, que o que está sobre você é mais poderoso é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Temos que entender isso. Isso vem de um princípio. Olha só que interessante. Princípio, você já ouviu falar princípio de autoridade espiritual. Mas olha quanta coisa estão ali dentro que a gente, caramba, não tinha parado para olhar, para perceber tal coisa. A figura da autoridade tem o poder de impor a obediência ou de punir a desobediência. Isso faz parte do quê? De justiça. Outro princípio. Que vem o quê? A autoridade estabeleceu. Ou você tem os seus méritos na obediência da autoridade, ou você tem punição pela desobediência. Amém? Ela também pode convocar a fonte da sua autoridade para impor as suas ordens. Olha só, a pessoa não obedece. Você está no trabalho e alguém abaixo de você não obedece aquilo que você estabeleceu. Mas você precisa dar resposta. A pessoa, não vou fazer, é rebeldia. Mas você também vai ser cobrado pelo teu departamento, pela produção ali. Estou dando um exemplo, né? O que você faz? Caramba, vou ser cobrado, vou ser mandado embora, vou levar uma bronca, vou levar uma advertência. Imediatamente você, chefe, queria falar contigo. O teu chefe, o teu superior, aquele que colocou você ali. Olha, o negócio é que eu estou tendo dificuldade ali. Porque eu tenho estabelecido isso, mas as pessoas não estão... Me ajuda aí, o que eu faço? Aí o cara vai lá. Não é assim, mais ou menos? Estou dando... que história é essa? O que está acontecendo aqui? Porque se tiver que punir alguém, ou seja, mandar embora, alguma coisa, descontar, sei lá, seja lá o que for, não é ele, o chefe do departamento, é alguém lá de cima. Aí o cara vai ficar chateado, tá vendo? Fofoca, não sei o quê, você me acusou. Mas por quê? Porque você não obedeceu. Vai sofrer consequências. Vai sofrer consequências. Teve um irmão uma vez que a gente estava orando para ele arrumar um emprego. E vamos lá, você vai conseguir, não sei o quê. Ele sempre reclamava de onde ele estava. O cara efetivo na onde ele estava trabalhando, mas estava reclamando. O problema sempre era a empresa, o problema era o chefe, o problema eram os colegas do trabalho. Ele era o perfeito lá. Parecia, mas calma, rapaz, que isso? Mas está acontecendo alguma coisa. Calma, você tem que ter paciência, orar a Deus. A gente ensinava tudo isso, princípio de autoridade. Aí ele, não. Aí ele resolveu sair de lá. Aí um outro irmão arrumou um emprego numa outra empresa para ele. Efetivo, entrou como efetivo. Que legal. Esse irmão já estava lá algum bom tempo. E gostava da empresa, não sei o quê. Eu acho que não durou 6 meses, o cara saiu fora. Eu nem sabia. De repente, eu falei, mas você já... O que houve, cara? Aí ele reclamou também. Não, porque lá, não sei, o chefe é isso, o chefe é... Aí sempre... Todo mundo fala a sua versão de defesa, né? Porque tentou me humilhar, porque ele queria não sei o quê, queria fazer, não queria pagar hora extra, que não sei o quê. Tudo reclamava. Pô, caramba. Aí eu, conversando com aquele irmão que arrumou o trabalho, o emprego, falei assim, então, cara, o que houve lá? O negócio lá é difícil. Cara, meio sem jeito, né? Até poupando. Irmão. Pastor, não é bem assim, não. O que foi? Pô, eu mesmo presenciei ele... gritando e discutindo com a chefe da sessão, dizendo que não ia fazer tal coisa, que não sei o quê. Ele gritava com ela.
com a chefe, quais são as consequências? Desemprego. Então, amados, e tem crente que não entende certas coisas, né? E se quebra todo, achando que eu sou filho de Deus, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristão, e todo mundo é abaixo dele. E que ele acha que por ele estar num lugar onde o chefe dele é um feiticeiro ou é um ateu, ele não tem que cumprir o princípio da autoridade. Tem que cumprir sim. Porque esse princípio não é do feiticeiro, não é do ateu, é de Deus. Quando a gente cumpre os princípios de Deus, independente de qualquer circunstância, nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos respeitando aquilo que Deus estabeleceu. Amém ou não amém? Isso é difícil? É muito difícil. Porque ninguém gosta de receber ordem. Ninguém gosta de ser humilhado. Ninguém gosta de... né? Sim, senhor. Você sabe, teve uma história uma vez, lembrei aqui, que uma pessoa, uma empresa, ele era diácono da igreja. Olha aqui, presta atenção. Ele era diácono da igreja. E ele evangelizava o chefe dele, ele tinha essa liberdade. E o chefe dele aceitou ir para a igreja e se converteu. Ele se converteu na mesma igreja. Aí quando se converteu, ele começou a frequentar ali o corpo de obreiros. E o funcionário dele era diácono. Aí chegou um ponto que ele chegou para esse rapaz e falou assim, olha, o chefe da empresa chegou, olha, eu queria só te dizer uma coisa. Eu vou para outra igreja, eu vou falar com o pastor lá da igreja que eu preciso ir para outra igreja. Ele, mas por quê? Que aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, está tudo bem. É que para mim está sendo muito difícil. Olha só, é muito difícil. Eu, como dono dessa empresa, chefe, você como meu funcionário, chegar na igreja, eu tenho que me submeter a você. Aqui eu te dou ordem, né? Lá eu tenho que obedecer a você. Isso me faz uma confusão. Então, isso, para não gerar um problema e está me incomodando, eu vou para outra igreja, porque chegando lá, quem vai ser superior a mim, provavelmente vou escolher uma igreja que não tenha ninguém trabalhando lá da minha empresa, que aí vai ser mais fácil eu me submeter. Você entende? Não teve nenhum problema nisso. O cara até foi e sabe, olha, se eu não estou conseguindo, eu vou para outro lugar. Mas você vê como é que o negócio é sério de se submeter. Existe uma estatística, eu ouvi falar uma vez, que casamentos de mulheres que são juízas, né, na área de direito, né, muitos casamentos se quebram. Muitos casamentos. Quando a mulher é juíza, muitos casamentos têm problema. Por quê? Porque a juíza, né, o juiz, ele é a autoridade máxima. O que ele declara é isso, é pronto, acabou. Então, ela passa o tempo todo, o dia todo, 8 horas por dia, dando ordem, é isso, é aquilo outro, e todo mundo tem que obedecer. Ela é juiz, não tem ninguém acima dela ali. Ela é juiz, e ela vai... Só que ela vai... Quando chega em casa, tem o marido. E o cara, de repente, é atendente de mesa. Imagina. Aí ele chega, mulher, isso, aquilo outro. Olha a confusão. E não dá certo. Isso é muito sério. Olha como é que isso impacta. Isso é muito sério. Aí ela não... ela quer dar ordem e não é. Aí nós entramos nessa área do casamento. Autoridade espiritual dentro do casamento. É ou não é verdade? Amém? Lá em Efésios, abre lá, Efésios capítulo 5. Vou abrir aqui. Isso, Efésios capítulo 5. Já estou adiantando aqui, 22. Versículo 22. Efésios 5, 22. Diz assim, ó, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo.
do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Vamos continuar. Aí tem homem que olha isso daqui e fala assim, pô, eu não sabia. Até um irmão brincando, uma vez a gente teve uma reunião de homens, né, HC, e a gente foi falar sobre autoridade espiritual. E ele, quando chegou em casa, a mulher foi logo perguntar, e aí, como é que foi a reunião? Quem manda aqui sou eu. A conclusão dele foi essa. O pastor falou que quem manda aqui sou eu, pô. Que negócio é? Mas ele falou num tom de brincadeira, brincadeira. Entende? Aí tem gente que olha, o homem, ele é autoridade na sua casa? É. A mulher é submissa, não é subordinada. Subordinada é estar debaixo de ordem. Vai lá, faz isso, acabou. Agora, submissão é estar debaixo da mesma missão. O casamento ele tem uma missão de cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Amém? Como é importante a gente entender as coisas. Então, o homem ele é o cabeça? É. A palavra final é dele em todas as coisas que é de sua responsabilidade? Sim. Mas não para por aqui. Não para por aqui. Versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para sacrificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher a como você mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém? Só que muita gente para por aí. E a gente sabe que isso aqui está debaixo de um princípio, que é o princípio da autoridade. Da mesma forma que Deus vai cobrar aos pastores, aos profetas, aos presidentes, tudo que está cumprindo um princípio da autoridade, esteja eles sabendo disso ou não, tenham eles conhecimento disso ou não, não importa. O princípio, ele é justo e ele é igual para todo mundo. Tudo aquilo que uma liderança, alguém determinar para outros, ele será cobrado por aquilo que declarar. Amém? Então, o homem, ele será cobrado, sim, por aquilo que ele promulgar, por aquilo que ele declarar, por aquilo que ele decidir dentro da sua casa. Por quê? Porque a ele foi estabelecido o princípio da autoridade espiritual como cabeça. E Paulo, ele fala aqui, semelhante a Cristo. Ele é o nosso cabeça. Ele é a autoridade da igreja. Amém ou não amém? Leia Apocalipse, o que ele escreve para João, carta às igrejas. Olha, avisa eles lá que eles estão cometendo isso, para eles se arrependerem, porque senão eu venho e derrubo eles. Porque ele é a autoridade, ele é o cabeça da igreja, por isso que ele tem a autoridade de chegar na igreja e falar assim, olha, isso aqui está uma bagunça, isso aqui não, isso não vai glorificar o meu nome não. E as coisas podem ser destruída assim, porque ele é o cabeça, está afetando o corpo dele. A igreja é o corpo dele. Da mesma forma, amados, que o homem como cabeça da sua família é o corpo dele. Então, amado, quem será cobrado? O cabeça, o homem. E a mulher é submissa? Sim, é submissa, mas o homem não tem que escravizar. O homem, ela está ali para, do lado dele, caminhar com ele. Tem característica da mulher que o homem não tem. Coisas do homem que a mulher não tem. Não tem jeito. É a natureza que Deus criou.
não tem movimento, não tem política, não tem ideologia, não tem ciência, não tem nada que faça mudar isso. Nenhum ideal vai mudar isso. Deus estabeleceu e vai ser assim até o fim. Então, amados, a mulher é submissa? Mas o homem será cobrado por tudo aquilo que ele fizer e declarar. A mulher está ali para ajudar. Por isso, amados, você vê problemas muito sérios dentro dos lares quando a mulher se rebela, quando ela quer dar ordem, quando ela fala que não é submissa àquilo que foi estabelecido. Não significa que o homem disse, tem que acatar. Não é isso. Ela tem o direito de falar assim, mas espera aí, vamos olhar para isso. E o homem, por amor à sua esposa como responsável, ele tem que ouvir a sua esposa. Analisar e ser humilde para dizer, é verdade, eu vou acatar por aqui. Sara, quando falou assim, olha, despede esse menino daqui, porque ele não vai dividir a herança com Isaac, não. Abraão falou, epa, e Deus é que falou assim, escuta a tua mulher. E aí Abraão, humildemente, foi lá, obedeceu. A ideia que Sara teve. Amém ou não amém? Pilatos, a mulher de Pilatos, ela, claro que era uma profecia, tinha que se cumprir. Ela teve um sonho e acordou e falou, caramba, essa noite foi horrível para mim. Não toca nesse homem, não. Ela, mas o que você... Não sei, não toca nesse homem, não toca nesse homem. E Pilatos não ouviu a sua mulher. Pilatos não ouviu a sua mulher. E tem gente que não entende isso, quer ser dono de tudo. Achando que é o homem, é o cabeça, ele que dá ordem. Muito cuidado com isso. Não é assim que funciona. Você tem que ouvir a sua esposa. Não significa... E decidir. Olha, vamos decidir junto. Agora, a mulher dá uma ideia. Não atendeu a sua ideia, vira logo a cara. Fica logo de biquinho. Não faça isso, não. Por quê? Porque, amados, mulher, você pode até ter razão. Homem, você pode até ter razão, mas a questão não está na razão, está no cumprimento do princípio. Miriam tinha razão. Quando chegou, Moisés, que história é essa? Ela ficou chateada, na verdade, porque ele casou com uma mulher que não era ali, né, do seu povo. Que história é essa? Tá vendo? Ela ficou indignada. Não é assim não. Ele acha que Deus fala só com ele, porque falava com Arão, falava com Miriam, Deus fala... Não, aí ela se olha, e Deus fala comigo também, que história é essa? Aí Deus, opa! Você está reclamando de quem? De Moisés? Não é de Moisés que você reclama. Você está reclamando de mim, porque eu estabeleci Moisés. Então, quando a gente se rebela com uma autoridade, nós não estamos nos rebelando contra aquela autoridade. Nós estamos nos rebelando contra Deus. Porque foi Deus que estabeleceu a regra. Quantos estão entendendo? Diga amém. Só que a responsabilidade é muito séria sobre aquele que Deus estabeleceu. E às vezes nós, como líderes, como liderança mesmo, nós temos que tomar decisões que às vezes vai contra o nosso coração. Samuel queria poupar Saul. E Deus falou assim, Saul, para! Eu já rejeitei. Eu já rejeitei. Davi, diante de Saul, a mesma coisa. Todo mundo, ele tinha razão? Tinha, porque Saul estava perseguindo e queria matar. Tentou várias vezes matar Davi. Todo mundo sabia que era legítima defesa. Ele podia matar, não, vou matar. Mas quando ele olhou, mas não posso. Por quê? Ele é ungido do Senhor. Porque quando ele olhava para Saul, ele lembrava de Deus. Deus estabeleceu, Deus que cuide dele. Ele que seja tratado com Deus, não eu. Não foi me dada essa autoridade para matar o ungido do Senhor. Que história é essa? Amém ou não amém? Essa era a diferença. Davi sabia olhar as coisas como Deus queria que ele olhasse. Então é importante que a gente venha entender todas essas coisas. Estou acabando. E diz assim: a autoridade exerce o direito ou o poder de ordenar aquilo que vem da autoridade que o estabeleceu. Agora o crente deve agir sempre com a autoridade da palavra, exercendo sempre o poder que ela possui. Nós, como crente, nós temos autoridade e poder, mas para executar aquilo que está dentro da palavra, porque é a palavra que nos respalda. A palavra que nos respalda.
Você não expulsa demônio no teu nome, você expulsa no nome de Jesus. Amém ou não amém? O crente deve andar em obediência às suas autoridades hierárquicas. Aquele que se desvia da autoridade perde sua própria autoridade delegada. Lembra de Lúcifer? Aquele que se desvia, homens, preste atenção, homens mesmo, aqueles que se desviam da regra, né? Ou seja, aquele que se desvia da autoridade perde a sua própria autoridade delegada. Se você se desviar da autoridade que te estabeleceu, se você começar os profetas, profetizar coisas erradas, se você começar a ensinar coisas erradas, se você começar a dar ordem errada que vai contra aqueles valores, as regras que você tem que dar da sua casa, do seu casamento, do seu trabalho. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte: quando você tem um funcionário, paga. Paulo estava falando imposto. Tem muita gente querendo dar volta para ganhar mais dinheiro, sonegando imposto no governo, porque aí eu não quero, não, eu prefiro fazer os meus biquinhos ali, né? Ou seja, meus trabalhinhos aqui, outro trabalhinho ali, não sei o que e tal, porque eu ganho mais. Porque se eu entrar num trabalho e assinar o contrato, aí eu vou ser descontado no INSS, o imposto de renda, o IRS. Ah, não, isso não vai ser bom, eu vou ganhar menos. Você está cometendo um grande problema. Olho nisso. Não, mas eu preciso, pastor. Você precisa de cumprir sua obediência a Deus. É isso que você precisa. Amém ou não amém? Então, para de malandragem. Malandragem não entra no céu. Só entra santidade e obediência. Amém? Muito bem. Para de malandragem, porque tudo isso, amado, está debaixo de um princípio. Deus não vai passar por cima dos seus princípios. Por quê? Porque ele é justo, ele tem que ser justo. Se um se sacrifica pagando imposto, fazendo tudo certinho, por que o outro não precisa cumprir? Onde é que está a justiça de Deus? E Deus deixa de ser quem ele é? Não tem jeito. Então, nós temos que estar atento àquilo que Deus ordenou para nós. Se nós cremos em Deus, temos que crer na sua palavra, na autoridade dele e no poder da sua palavra. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aquele que se desvia da autoridade, perde sua autoridade. No capítulo, em Judas, no penúltimo livro lá da Bíblia, ele fala que nem os anjos, até os anjos, na verdade, até os anjos que passaram do limite da sua habitação, foram jogados no lago do inferno. Saiu da presença de Deus. Até os anjos. Se Deus não poupa os anjos, vai poupar quem mais, amados? Judas, está lá no versículo 6, só tem um capítulo. Não guardou os seus limites. Isaías fala sobre Lúcifer, que ele fala o seguinte: o Lúcifer falou, eu subirei a mais altas estrelas e serei como o Altíssimo. Saiu dos seus limites e virou trevas. Nós não podemos passar dos nossos limites. Aquilo que foi estabelecido para nós tem que ter, tudo tem limite. Toda outra coisa, por causa disso, toda autoridade tem limite. Você pode ser autoridade em uma série de coisas, mas tem um limite. Homens, maridos, você tem limite. Você tem limite. Chefe de empresa, você tem limite. Governadores, pastores, temos limite. Todo mundo tem limite. Você não é dono do mundo, não. Você não se tornou Deus, não. Você tornou-se uma autoridade estabelecida e que tem que dar resposta a quem te estabeleceu. Amém ou não amém? Vamos acelerar aqui. Quer saber, você, quando chegar no lugar, você quer saber quem é a autoridade daquele lugar? A primeira coisa que você tem que olhar é ver quem é que obedece mais. Aquele que obedece mais, provavelmente tem uma autoridade estabelecida sobre ele. Satanás não tem medo, presta atenção, Satanás não tem medo quando ensinamos o evangelho, mas ele treme de pavor quando nós nos submetemos à autoridade de Cristo. Você pregar o evangelho, Satanás não incomoda muito a Satanás, mas quando a gente começa a se submeter à autoridade de Cristo, aí ele treme. Sabe por quê? Porque quando a gente se submete, nós estamos obedecendo à autoridade de Cristo e ele nos estabelece que a autoridade da sua palavra, por causa da nossa obediência. Aí Satanás fica tremendo.
Aí ele se é por regra. Agora, quando a gente se desvia, aí é beleza. Pode pregar o evangelho, desde que você esteja desviado. Porque uma pessoa desviada, ela perde a autoridade. Porque Deus não pode respaldar aquilo que ela está pregando de forma errada. Deus não pode respaldar aquilo que ela está dando como exemplo, está vivendo de forma errada. Porque não é aquilo que Deus estabeleceu. Então ela perde. Aquilo que é ensinado de forma errada não tem autoridade de Cristo. Amém? Aquilo que está sendo errado de forma errada, equivocada, não tem a autoridade de Cristo. Aí Satanás, beleza. Por quê? Porque aquilo que está sendo ensinado não tem poder, porque está fora da autoridade que foi estabelecida. Lembra que o poder vem mediante a autoridade que estabeleceu, para cumprir aquilo que foi estabelecido. Se Deus falou assim, você vai lá, prega, seja humilde, bondoso, respeitador, faça tudo isso. E aí, tudo que você tiver cumprindo nisso, há um poder nesse cumprimento, porque você está obedecendo aquilo que foi estabelecido. Agora, se você começar a fazer coisas erradas, não há poder nenhum naquilo. Você vai quebrar a cara. Porque está fora daquilo que foi estabelecido. Está claro? Diga amém. Aleluia. Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Romanos 6,17 diz, e o propósito de Deus é estabelecer o seu reino, tanto nos céus como na terra. Lembra da oração? O homem foi escolhido para glorificar a Deus nesse propósito, aqui na terra. A nossa autoridade aqui na terra é para isso, para que a gente possa estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus tem princípios. Para isso, estão os atributos do reino. Deus não abre mão deles, nem negocia os seus princípios. Ordem, justiça, tudo isso, amado, vai ter que ser cumprido. Não tem jeito. Por isso que a todo tempo a palavra de Deus nós ensinamos sempre cuidado, esteja preparado, foge, deixa as tuas boas razões, deixa as tuas convicções. Não importa que você venha apresentar as tuas dores. Olha aqui, pastor, olha o que eu estou sofrendo. Não importa nada que você faça que esteja de fora dos princípios de Deus, vai te suportar. Aquilo não vai respaldar você. Nós temos que cumprir. Jesus é que a gente, a Bíblia, ela não detalha a parte histórica das coisas, mas se você parar sempre quando você estiver lendo, estudando, meditar um pouquinho, caramba, como é que deve ter sido isso? Você vai ver que coisas terríveis aconteceram. Amado, Jesus na cruz, presta atenção, Jesus quando estava na cruz, aquilo devia de ser, não é pelo prego, a humilhação que ele passou, a gente não tem ideia. Ninguém quer ser humilhado. Isso é muito doloroso. Ninguém quer passar vergonha. Amados, é muito difícil. Até mesmo você que é crente, sabe de todas as coisas, às vezes para você dar um passo e pedir perdão, reconhecer, caramba, é difícil, cara. Até porque você fica assim, se eu for até fulano e, olha, me perdoa. Aí aquela pessoa vai até... Ela não tem humildade. Ela vai dentro dela e vai dizer, viu? Como é que ele estava errado? Viu como é que ela estava errado? É isso aí. Tem que se humilhar. Tem que reconhecer o erro. E às vezes isso incomoda. Porque Jesus, na cruz, amados, ele passou o tempo todo com autoridade sobre demônios. Ele tinha autoridade sobre a tempestade, sobre o vento. Ele andou sobre as águas. Ele tinha autoridade e poder sobre curar leprosos. Um coxo de nascença, um cego de nascença. Ele curou todo mundo. Todo mundo viu isso. Ele fez coisas que não se via, não sabe... Ele curou pessoas, ele salvou pessoas. Salvou mesmo. E de repente ele está carregando a cruz e está sendo lá e todo mundo... Aí, cadê? Salva você também. Isso é humilhante demais. Isso faz com que muita gente olhasse e é verdade. Questiona. É mesmo, por que agora ele não consegue mais? E esse cara aí...
Aí começam a duvidar. O que acontece? Que nem os próprios apóstolos do caminho de Emaús. Qual foi o diálogo deles? Lembra disso? Jesus apareceu para eles, não reconheceu, e ele, o que vocês estão conversando? Você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? É um homem, um profeta, um homem de Deus, né, virtuoso, cara bondoso, cheio de poder, cheio de autoridade. Ele foi relatando tudo isso e disse que ia acontecer tal coisa. Tal. Já passam 3 dias e nada aconteceu. Isso cai em descrédito. E muita gente olhando para aquele homem, mas foi esse que... cadê o poder? Por que ele não desce? Por que ele não detona todo mundo aqui? Ele falou que se ele quisesse dava ordem aos anjos. Cadê os anjos? Está dormindo? Está de folga hoje? Não trabalha? Entende? Aquilo era muito humilhante para ele. Mas ele tinha que passar pela humilhação. Por quê? Porque ele tinha que cumprir o propósito de Deus. Ele estava debaixo de uma autoridade. Ele tinha que obedecer. A palavra de Deus diz. E você quer ver? Abra lá, para terminar aqui, Jeremias 42. Jeremias 42 fala uma coisa muito interessante. Jeremias 42, vamos lá. Pode vir o Ministério de Músicas. Jeremias 42. Acharam? Diz assim, Então todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, o seu Deus, por nós em favor de todo este remanescente, pois, como você vê, embora fôssemos muito, agora só restam poucos de nós. Ore, rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos de fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram. E tudo que o Senhor responder, eu direi. Nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias, olha só. Então disseram a Jeremias, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem os enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o vosso Deus. Amém? Olha, o povo tinha sido levado cativo, a cidade tinha sido destruída, as mulheres, crianças, e sobraram poucos. E os caras entraram em desespero e falaram: Jeremias, ora ao Senhor, teu Deus, ora o Senhor, e vê o que eles disserem, o que o Senhor, teu Deus, disser para a gente vai fazer. Jeremias, seja o céu, a terra, tudo contra nós, testemunha nesta hora. O que ele disser, nós vamos fazer. Seja bom, seja agradável aos nossos olhos ou não, nós vamos a fazer. Porque nós queremos obedecer para sermos obedientes. O povo tinha essa consciência. Eu quero obedecer para ser obediente. Pergunta a ele o que nós temos que fazer. Não importa o que ele diga. E é isso que tem que ser a nossa posição. Não importa qual seja a ordem de Deus. Não importa qual seja a direção. Amados, não tem jeito. Pode ser contra o nossas questões, ao nosso raciocínio, a nossa experiência, o nosso achismo, o nosso conhecimento. Mas quando Deus diz: é aqui que você tem que ir, vá. Essa passagem aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu o contrário. Jeremias trouxe a resposta de Deus 10 dias depois, falou assim: olha, o negócio é o seguinte, Deus falou o seguinte, que a gente vai ser invadido aqui, mas para vocês não saírem daqui. Fiquem aqui, porque aqui Deus vai trazer livramento. Porque o povo queria ir para o Egito. Porque lá tinha tudo. Lá tinha paz, tinha comida, tinha tudo. Eles eram bem recebidos. Então, nós vamos para o Egito. Então, eles esperavam o óbvio. Peraí, Deus vai falar assim: sai daqui porque eu quero proteger você. Mas eles lançaram a palavra: seja ela agradável ou não seja agradável, nós vamos obedecer. Aí Jeremias trouxe a palavra. Assim: olha, Deus está falando assim, para vocês ficarem aqui. Aí o povo: mentira! Safado!
Não falou nada disso, está querendo enganar a gente. Deus não falou nada disso, porque não estava de acordo com aquilo que eles esperavam. E o que eles fizeram? Aí Jeremias falou assim, olha, o que Deus está falando é o seguinte, se vocês saírem daqui e forem para o Egito, vão morrer. Mas como que... Vai morrer. Vai morrer pela espada, vai morrer pela fome. O que aconteceu? Eles desobedeceram e foram para o Egito. O Egito também foi invadido. E eles sofreram consequências. Desobedeceram. A palavra de Deus diz que Jesus, ele sofreu. Sofreu por causa da obediência. Ele sofreu por causa da obediência. Ele sofreu até a morte, mas venceu por causa da obediência. Ele sofreu por causa da obediência e venceu por causa da obediência. Obedecer não é fácil. Vem contra as nossas convicções. Mas lembre-se de uma coisa, nós que somos autoridade, por isso que Paulo instrui, olha, não se precipita não em imposição de mão, ordenar pessoas à igreja, à liderança, a fazer certo, porque todo mundo quer título, todo mundo quer fazer alguma coisa, você pode servir a Deus na medida que Deus colocar você e vai muito bem assim, você não precisa de título, você não precisa de mérito, você não precisa de promoção, você não precisa de aparecer, você não precisa de like, não precisa nada, você precisa obedecer e você precisa ser salvo. Amém ou não amém? É isso que Deus quer da tua vida. Agora, não esqueça, sobre você existe a autoridade já estabelecida porque você faz parte de um corpo. E o poder também. Por isso que eu digo, vamos orar, vamos profetizar coisas que estão na palavra de Deus. Profetizar é declarar, eu declaro a bênção sobre a tua vida, eu declaro a multiplicação, eu declaro a saúde, isso aí sim, porque isso está de acordo com a palavra de Deus. E se você é autoridade que Deus estabeleceu, toda a tua palavra será respaldada, porque há poder nas palavras. Há poder nas palavras. Moisés diante do mar, o que ele falou assim? Calma, povo, você vai ver o que Deus vai fazer. Ô Moisés, que isso? Que eu vou fazer, rapaz? Estende aí o bastão no mar, rapaz. Já te dei autoridade, já te dei poder, está na tua mão. Estende esse negócio aí, rapaz. Somos nós, Deus estabeleceu. Porque quando a gente faz, é Deus que está executando. Amém ou não amém? E é isso que nós precisamos entender. Em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluias. Eu vou estar continuando. Quinta-feira eu vou continuar. Faça todo esforço para você estar aqui. Faça todo esforço para você estar aqui. Quinta-feira. Amém, amados? Nós vamos continuar. Nós temos mais, pelo menos, são coisas profundas que você acha, já falou de tudo, não falei de tudo, não. Tem muita coisa que você fala, caramba, eu vivo isso me acontece, eu estou envolvido nesse assunto, eu estou envolvido nisso, eu não sabia. Tem muita gente, amados, que está se perdendo. Tem muita gente que está lutando com prosperidade, mas porque não cumpre o princípio da autoridade. Não obedece o seu chefe. Acha que ele sabe menos do que eu, não vou obedecer não. Tem que obedecer. Não é questão de cultura, não é a questão de conhecimento científico, é uma questão de princípio de Deus. Ele é mais pobre do que eu, ele não conhece tanto que nem eu, ele é mais novo do que eu. Obedece, é princípio. Deus vai te abençoar. Tem gente desempregada, tem gente que está quebrando a cara, por quê? Porque ganha dinheiro e não paga imposto. Está malandragem. Tem gente que tem querendo subornar, querendo dar volta, arrumar logo o que tem acontecido. Tem gente que vai bem e pelos dias, está tudo dando certo, acha que Deus está abençoando. Não está, não. Olha quantos escândalos nós temos visto por causa de documentação falsa. Um montão de gente, todo mundo quer documentação rápida, todo mundo quer furar a fila, todo mundo quer, porque é malandragem, é esperto, porque eu conheço um cara que faz isso, às vezes dentro da nossa igreja. A gente dá uma ordem, dá uma direção, fulano, é isso aqui, faz por aqui, assim, 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 assado. Não, porque eu conheço um cara que eu vou dar isso, vai fazer aquilo outro. Quebra a cara. Chega lá na frente, eu tenho visto nas reportagens como tem até identidade, o cartão cidadão falso, pessoas acontecendo isso. Isso é muito sério, amados. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar na vida de vocês. Amém ou não amém? É isso que nós precisamos. Faz as coisas direitinho. Faz as coisas de acordo com a vontade de Deus. Não é a tua vontade, nem a vontade do homem, não.
Cumpre as coisas certinhas, para que Deus possa abençoar. Aí não tem como te tocar. Lembra de Jó? O que Satanás falou para Deus? Eu não posso tocar nele. Por quê? Tu protege, tu coloca uma cerca em volta dele. Por quê? Porque ele estava cercado de bênção. Porque ele era temente ao Senhor. Era um homem que temia o Senhor. Ele cumpria tudo aquilo que era da vontade de Deus. Não achava em Jó nada que pudesse. Não tem brecha para eu entrar. A brecha, porque... veja bem, preste atenção. Quando a Bíblia fala que o próprio Satanás falou assim, você cerca ele. Olha, uma cerca. Você cerca ele e não deixa que ninguém entre. Sabe por quê? Essa cerca, imagina a cerca que em volta de Jó, como aquelas ripas, né? De cerca mesmo. E cada ripa daquela era um princípio de Deus. E ele cumprindo todos os princípios. Aí você imagina o seguinte, Jó quebrou um princípio, cai uma cerca. O que aconteceu ali? Uma brecha. Lembra que a gente fala sobre brecha? O diabo vê as brechas e entra. Ele entra por onde? Pelas brechas da cerca. Por aquilo que a gente deixa de cumprir. Por aquilo que a gente deixa de obedecer. Aí o diabo entra. Mas Satanás olhou a vida de Jó e falou assim, tá tudo cercado, não tem uma brecha ali para entrar. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então, amados, começa a reparar a tua cerca, porque essas brechas vai ficar feio para o teu lado. Coloca a mão no seu coração, quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus Cristo, louvado seja o teu nome. Pai, eu quero te pedir em primeiro lugar, a tua palavra que foi ministrada, Senhor, algumas pessoas que aqui se viram vítimas de vacilos, vítimas, Senhor, dos seus erros, por falta às vezes de conhecimento, por falta às vezes, Senhor, de muitas coisas que não é esclarecido. Mas em nome de Jesus Cristo, a primeira coisa que eu quero te pedir, Senhor, segundo a tua palavra, o Senhor me colocou aqui para pregar a tua palavra, mas eu quero interceder pelo teu povo, Senhor. Senhor, a tua misericórdia, ela dura para sempre. Ela é maior do que qualquer coisa. Eu quero reivindicar, eu quero interceder, como Moisés fazia, Senhor. Eu estou orando e pedindo pelo teu povo. Venha com a tua misericórdia, Senhor, sobre o teu povo, venha trazendo perdão, venha restaurando agora, Senhor, venha animando o teu povo, fortalecendo, para que os seus caminhos sejam outros a partir de agora. Ajuda o teu povo, Senhor, a endireitar as suas veredas, os seus caminhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ajuda o teu povo, Senhor, ó Deus, a consertar, a caminhar segundo a tua vontade, os teus princípios, para que eles sejam abençoados, Senhor. Dá tempo a eles, Senhor. Ó Deus, abre as portas, facilita, ajuda, Senhor. Dê sabedoria e força para que eles venham consertar, endireitar os seus caminhos, a sua vida, Senhor, para a glória do nome de Jesus Cristo. Abre essas portas, Senhor, aquilo que está fechado, que vem tornando cada um deles impaciente. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha trazendo, Senhor, ó Deus, o teu poder sobre tudo isso, Senhor, para que eles possam cumprir a tua vontade, Senhor. Então, abre essas portas, Senhor, para que se cumpra na vida deles e eles possam ser testemunhos vivos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Deus está te abençoando. Deus está trazendo a solução, está trazendo luz para a tua vida, para que você possa cumprir a vontade dEle. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Vamos cear. Glória a Deus.
Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Esse é um momento muito importante. A gente está realizando aquilo que foi ordenado à igreja. Fazer isso em memória de mim. Tudo isso tem um propósito. Isso não é apenas uma festa. Isso não é apenas uma lembrança para a gente não valorizar como tem que ser valorizado. Isso aqui, justamente, quando aconteceu, veio respaldando toda a obediência. E nisso, quando nós fazemos parte disso, nós estamos efetivando, nós estamos concretizando aquilo que nós estudamos hoje, sobre a autoridade. Só nós podemos fazer isso. Por isso que Paulo fala que muitos comem e bebem para a sua própria condenação. Por quê? Foge o princípio. Nós temos que zelar, nós temos que ter respeito. Não é a Santa Ceia que vai te salvar, não é o batismo que vai te salvar, mas é a obediência, a santidade. Porque a palavra de Deus diz que ninguém verá a Deus se não for santo. Fora da santidade, ninguém vai ver Deus. Nós temos que buscar isso a cada dia. Amém, amados? É isso que Deus quer, o nosso esforço na obediência. E isso tudo é o cumprimento. Quando nós fazemos isso, fazemos por consciência. Não, eu sei que eu estou trazendo em memória aquilo que aconteceu quando Jesus reuniu a sua igreja, os seus apóstolos, seus discípulos ali, né? E ele partiu o pão dizendo, esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Nós estamos interiorizando aquilo que está sendo determinado. Nós fazemos parte de um corpo. Isso aqui é pão, não é o corpo de Cristo. Amém, amados? Isso é o pão, mas trazemos à memória isso. Nós comemos o pão porque pertencemos a um corpo. E o corpo é a igreja, ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então, ele deu o seu corpo em favor de nós, para que nós fizéssemos parte do seu corpo. E nós, como igreja, somos esse corpo ressuscitado. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, tem autoridade. E o seu sangue foi derramado em favor de nós para nos perdoar. Porque senão nós não poderíamos estar aqui. Pode ter certeza. Amado, você está aqui porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Nós subimos aqui, todos nós, ó. Sabe por que nós estamos aqui? De repente você vai assim, mas aquele cara precisa melhorar, o pastor precisa fazer aquilo. É isso aí, mas sabe por que eu estou aqui, subo e desço e não morro? Porque o sangue me purifica, porque senão eu não poderia entrar na santidade do Senhor. Senão eu não poderia dobrar o meu joelho para orar ao Senhor. Eu não teria esse acesso, nem eu nem você. Mas eu creio que o sangue me purifica. Lembra do tabernáculo que a gente viu aqui? O primeiro e o segundo, é isso aí. Nós estamos cumprindo. Então, quando nós ceiamos, nós temos que ter consciência de que realmente eu estou ceando porque eu creio na obra de Cristo sobre a minha vida. Ele morreu e ressuscitou e os meus pecados são perdoados. Eu pertenço a um corpo e a autoridade e o poder está sobre mim. Eu faço parte de uma igreja, eu faço parte do povo de Deus. Você tem que participar com essa consciência. Não deixa nada te excluir disso, não. Não pode. Não pode. É isso que o diabo quer. É te afastar dos cumprimentos de tudo aquilo que Deus estabeleceu para a igreja. Amém ou não amém? Se tem alguma dúvida, algum detalhe a mais, procura-nos, conversamos, esclarecemos. E se tiver alguma coisa para a gente orientar, segundo a palavra, obedeça. Não, é isso que está acontecendo, então vamos fazer assim, 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 assado. Não tem condenação, mas se a gente quer trabalhar junto para melhorar, para ajudar, para crescer, para santificar, é isso aí, é o que Deus quer. É o que Deus quer. Deus curava e perdoava. E falava, lembra da mulher adulta? Ele falou assim, vai e não peques mais. Eu te perguntei, ela pecou depois disso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas ele fez o papel dele, você está curada, você está liberta, você está livre dessas acusações. Vai e não peques mais. É isso. Existe um trabalho, é um esforço. João fala, mas se tropeçar, amados, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se teu irmão vier 7 vezes, 70 vezes 7, no mesmo dia, com sinceridade no coração, lembra de quinta-feira, quem esteve aqui ouviu isso? Se ele vier no mesmo dia, 70 vezes 7, com sinceridade do coração e pedir perdão, o que Jesus orientou a falar? Perdoa! Porque é assim que acontece conosco.
esse sangue ele não para de jorrar. A nossa vida está inundada do sangue de Cristo. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Amém ou não amém? Aleluias. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Senhor. Espírito Santo, 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 Santo. Minha vida do sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Estende as suas mãos para cá. Senhor, abençoa esses elementos, o pão, o sumo da uva, Senhor, que nós trazemos à memória no dia de hoje, Senhor, quando o Senhor apresentou o teu corpo e o teu sangue, santificando a tua igreja, dando autoridade e poder para que toda a tua palavra, Senhor, fosse pregado, e nada pode sucumbir, nada é maior e mais poderoso que a tua palavra. Se cumprimos o teu favor, se cumprimos em obediência, toda palavra, Senhor, ela sairá com poder, porque através da palavra tu criaste todas as coisas e o Senhor nos respaldou com essa autoridade. Abençoa, Senhor, e que cada um quando pegar, Senhor, comer e beber, Senhor, participando, que sejam sarados, libertos, curados, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, Senhor. Se houver alguma doença, se houver alguma enfermidade, Senhor, que possa ser sarado, para a glória do nome de Jesus. Amém. Pode servir em nome de Jesus. Aleluias. Aqui falta alguém desse lado? Levanta a mão. Quem falta aqui desse lado? O pão ou o sumo? Não quer? Já tem? Falta o sumo?
De Jesus, do sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui curado pelo sangue, sangue de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Todos receberam? Todos têm o pão, o sumo de uva. Glória a Deus. Levante seu pão para o alto, porque naquela tarde o Senhor Jesus pegou do pão e, dando graças, partiu e dizendo: este é o meu corpo, que é partido, que é dado em favor de vós. Esse é o corpo em que nós pertencemos. Esse é o corpo que foi envergonhado, foi humilhado na cruz, foi traspassado. Esse é o corpo que foi dado em favor de nós, para que nós fizéssemos parte desse corpo santificado e unido. Aleluias. E foi por isso que ele deu a sua vida, para que nós formássemos um corpo como ele. Um corpo sarado, e você é curado por causa disso. Você precisa entender que você é um corpo ressuscitado, você é um corpo sarado, sem feridas, sem dores. Você é um corpo que foi dado, restituído, restaurado, para que nós estivéssemos aqui nesta manhã. Aleluia. E ele distribuindo, partindo e dando aos seus discípulos, à sua igreja, ele disse: comei dele todos, coma do corpo, em nome de Jesus, coma do pão, mastigue, coma, você faz parte, você está interiorizando tudo aquilo que pertence ao corpo de Cristo. Em nome de Jesus, se você tem alguma dor, se você tem alguma ferida, se você tem algum problema, em nome de Jesus Cristo, você vai ser curado nesta manhã. Você pertence a um corpo sarado, amados. Aleluias. Aleluias. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, porque nós cremos, Senhor. Cremos nisso. Cremos em tudo isso, Senhor. Por isso nós estamos aqui, para profetizar e cumprir, fazer a tua vontade, fazer o teu nome grande. Há poder em tudo isso, Senhor.
há um propósito e nós cremos em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Da mesma forma, depois que eles comeram do pão, o Senhor levantou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança, derramado pelo meu sangue, para a remissão dos pecados, para a salvação eterna. Para a salvação eterna. Que o sangue que te purifica de todo pecado, que não há mais acusação sobre você, porque Deus não lembrará mais dos teus pecados. Aleluias, 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 aleluias. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao Senhor. Aleluias. E não bebereis do vinho novo até que eu venha, até que esteja comigo, sentado na mesa, junto com meu Pai, na bodas do Cordeiro. Aí beberemos um novo vinho. Mas antes disso, fazemos esse cumprimento. Mas antes de você beber, troca o teu cálice, como sempre fazemos, com 1, 2 pessoas do seu lado. E dê uma palavra profética, uma palavra que tem poder sobre a vida dela. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa, sai do seu lugar.